Oyau! Todos os irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marco e, bom, irmãos, eu gostaria primeiramente de agradecer ao nosso Pai Criador e ao dos Exércitos e pela vida de vocês, pela minha vida, por estarmos aqui ainda presentes nessa terra, por termos a oportunidade de nos converter e de buscar cada vez mais. Principalmente temos a oportunidade de se arrepender, de poder buscar cada vez mais o Criador, aprender cada vez mais. E existem algumas linhas de pensamentos que querem que tudo já foi revelado. E eu tenho a dizer que eu tenho aprendido muito esses últimos meses que eu fiquei sem postar vídeos. Eu aprendi muito com irmãos de denominações. Aprendi muito com o Rodrigo Silva, da arqueologia lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aprendi muito com todos os irmãos que estão buscando, o Criador, e muitos não sabem o nome. Alguns ainda não entenderam, sabem, mas não entenderam o nome, do Criador, porque muitas vezes a gente vê que tem muitos irmãos que, em vez de tentar esclarecer, acaba prejudicando o entendimento, dessas pessoas que estão muitas vezes enganadas do sistema, e outras que não fazem parte de sistema nenhum, como por exemplo os ateus que acreditam na NASA, na ciência, em todo o engano, em todo esse engodo, que vem sendo empurrado goela abaixo para nós através dos séculos sobre a tal pseudociência. Bom, irmãos, mas hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a pré-existência, e que a pré-existência é algo real, não só a pré-existência como a predestinação, e que todos nós, antes de estarmos aqui, nós éramos como anjos, nós estávamos com o Criador. Porém, se nós pararmos para analisar, sempre fala sobre uma terça parte, a terça parte dos anjos do céu que seguiram ao sem vergonha, o opositor. Houve uma outra terça parte. Por que fala terça parte? Porque terça parte significa 3 partes. Então, irmãos, quando se fala em 3 partes, nós podemos ver que existiu a parte que ficou com o Criador, a parte que ficou com o nosso adversário, o opositor, e a outra terça parte. O que aconteceu com essa outra terça parte? Por que ela é tão pouco comentada na Bíblia? Por exemplo, o padrão de 3. Esse padrão de 3 se remete, por exemplo, ao primeiro filho e ao segundo filho de Adão, Caim e Abel, e um terceiro. Então nós podemos ver, Abel representa os filhos, os anjos que permaneceram ao lado do Criador na batalha celestial. Tiveram o Caim, que representa os filhos, os anjos que se converteram ao opositor e ficaram contra o nosso Criador, nosso Pai, nosso Abba. E tem uma terça parte que é representada por Sete, que é a humanidade. A humanidade em si não é pregado nas denominações, nas igrejas, nos templos religiosos. A religião não quer que nós saibamos que nós éramos anjos antes de estarmos aqui.
Por quê? Porque primeiramente eles querem nos controlar. Por exemplo, a questão de que vivemos em uma bola giratória no espaço sideral e existem milhões e bilhões de outros planetas e existem alienígenas e tal, que nós somos apenas um acaso, né? Que nós somos frutos do acaso. Porém, nós não somos frutos do acaso. Nós fomos escolhidos e predestinados desde quando nós nascemos, antes da fundação do mundo, né? E existe base bíblica para isso? Isso é o que nós vamos ver hoje. Então eu vou buscar algumas passagens aqui e para que todos possamos entender melhor. Então, primeiro, eu gostaria de abrir aqui em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus. Um momentinho, deixa eu... Primeiro em Efésios. A internet está um pouco lenta agora. Mas a gente sabe que o inimigo se enfurece quando nós tentamos passar alguma verdade. Bom, vamos aqui de Efésios 1, 4 e 5, né? Os versículos 4 e 5. Só um momentinho. Antes da fundação do mundo, o Criador nos escolheu nele para sermos kadoshins, né? Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Yahshua Mashiach, segundo o propósito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, o Criador nos escolheu. Por que ele nos escolheria, irmãos? Antes da fundação do mundo. Porque nós já existíamos antes da fundação do mundo. E isso tem base bíblica, sim. Então, irmãos, qualquer um que busca entendimento, que busca sobre o Criador, sobre o Mashiach, já é um predestinado. Porém, também é um pré-existente, porque para haver uma predestinação é necessária uma pré-existência. Então, irmãos, nós vamos ver aqui mais passagens relacionadas a isso. Por exemplo, aqui estamos em Hebreus 11, do versículo 13 ao 17, né? Vamos lá, do 13. E todos estes que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam que saído, teriam a oportunidade de tornar, de voltar. Então aqui, ó, nesse versículo 15 nós já vemos, né? E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Isso já mostra a nossa pré-existência.
e que desde antes da fundação do mundo Ele nos conheceu e nos predestinou. E se nós lembrássemos dessa pátria, nós voltaríamos, né? Nós teríamos a oportunidade de voltar. Porque, irmãos, nós quando passamos pela experiência humana, nós entramos no cálice do esquecimento, né? E temos as nossas memórias apagadas. Porém, se nós pararmos para analisar, Yahshua disse que daria uma pedrinha com um nome que somente os escolhidos saberiam. Isso está em Apocalipse, né? Podemos ir lá depois dar uma olhada. Agora, continuando. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também o Criador não se envergonha deles, de se chamar seu Pai, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Pela Muná, né? Abraão ofereceu Isaac. Quando foi provado, sim, que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Então está em Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Entendeu, irmãos? Vamos continuar aqui então a nossa leitura. Agora que nós falamos de Abraão, né? Vamos ver aqui então o que fala em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Então o Criador conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o, e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: assim será tua posteridade, ou seja, a sua descendência. Vamos ver aqui isso está na King James atualizada, né? Vamos aqui na João Ferreira de Almeida. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência, a sua descendência. E bom, nós vemos até aqui, só para complementar aqui, Romanos 14, 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Porém, irmãos, se nós prestarmos bem atenção, ele fala aqui, olha para o céu e conta as estrelas. Por que ele pediu para Abraão focar nas estrelas? Porque as estrelas, na concepção hebraica, as estrelas não são balões gasosos que flutuam pelo espaço com bilhões e milhões de quilômetros e de diâmetro, que estão a bilhões de quilômetros-luz da Terra. Não. Na cosmologia bíblica, ou seja, na cosmologia da Terra plana, as estrelas são anjos. Olha que coisa linda, como o Pai é maravilhoso. Agora o seu entendimento vai abrir ainda mais. Quando você tem a noção de que a Terra é geoestacionária, né? Existe um domo, um firmamento, como está em Gênesis, e as estrelas que estão no firmamento, que o Sol e a Lua que giram, são dois discos, dois luminares que giram em torno da Terra, né? E acima tem as estrelas, e cada estrela é um anjo, ou seja, são como depósitos de almas, que ao seu tempo eles descarregam as almas aqui, cada um ao seu tempo, conforme o giro do firmamento, e as almas são depositadas aqui. Porém, também assim como as estrelas, os descendentes de Abraão provém das estrelas, assim também são quem? Os anjos caídos, que eles conseguiram uma forma de burlar, né? Conseguiram uma forma de burlar o sistema do Pai, do Criador. Eles conseguiram burlar. E na verdade,
Por exemplo, os Néfilins, né? Nós podemos ver sobre os Néfilins. Os Néfilins, eles são descendentes dos anjos caídos. E a gente E os Néfilins, eles são descendentes dos anjos caídos, porém, eles também provêm das estrelas. Não é à toa que está escrito também, creio que no livro de Judas, né? Aqui, estrelas errantes, aos quais estão destinadas as mais densas aqui, por exemplo, podemos ver que Judas, ele compara, né, as pessoas ruins com estrelas errantes, ou seja, são ondas bravas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão destinadas e estão reservadas para sempre as mais densas trevas, né? Então, irmãos, aqui nós podemos ver também aquela passagem que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os potestades e os principados, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais, né? Então nós vamos ver locais celestiais. Onde ficam os locais celestiais, irmãos? Se os príncipes das trevas estão atuando em lugares celestiais, eles estão atuando nos céus. E nós passamos a entender isso. Passamos a entender essas coisas a partir do momento que nós entendemos que a Terra, ela é plana, geoestacionária. O Sol e a Lua são luminares que iluminam a Terra. Existe um firmamento, acima existem águas, né? E existem todas as estrelas em cima, que são os anjos, e existem os planetas, que são como depósitos de almas de anjos caídos. Entendeu? São como os depósitos de anjos caídos. E as estrelas comuns, elas são como depósitos de almas de anjos, né? Ou seja, são aqueles que servem ao Criador e também são depósitos de alma daqueles que ficaram em dúvida na batalha celestial, né? Quando os anjos se enfrentaram, e está prestes a se repetir. Bom, aqui nós vamos ver mais passagens, né? Como estas. Aqui vamos ver mais uma. Deixa eu ver. Bom, aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, em Isaías, Ishaial, né, 40, 26. Vamos ver aqui. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela, pessoal, aqui, ó, do seu incontável exército celestial, e a todos chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes, corpos que estão aonde? Nas alturas, deixa de atender prontamente. Vamos ver aqui a João Ferreira de Almeida, né? Levantai ao alto os vossos olhos e vede,
Quem criou essas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes. Olha, ele sabe o nome de cada estrela. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Então nós podemos ver que estão em concordância, né? Então aqui, ó, que chama, aqui, ó, coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todos chama pelo seu nome. Ué, então quer dizer então que estrela, que são corpos celestes, e o Criador chama pelo nome, ou seja, anjos. Certo? Estamos conseguindo entender. Agora você nunca mais vai olhar para o céu da mesma maneira como você olhava antes, porque você vai olhar sabendo agora como é lindo tudo isso, como o mundo que o nosso Pai, nosso Criador criou. E cada estrela tem a sua frequência, tem a sua vibração, né? Assim como cada ser humano, que é único. Cada ser humano tem o seu aspecto, a sua personalidade, a sua vibração, né? Assim como Tesla, né, também já dizia, existe frequência, vibração, frequência, vibração e energia, né? Energia, frequência e vibração. Então, irmãos, toda a matéria provém do plasma, que é o quarto estado da matéria, certo? Então, tudo é frequência, energia e vibração. Vamos para um outro versículo aqui. Romanos 8:30. E aos que predestinou, e esses também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O hino da vitória. O Criador é por nós. Aqui na João Ferreira de Almeida, né, atualizada. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, né? Então nós vamos percebendo que existe uma predestinação, né? E aos que predestinou, ou seja, ele predestinou, ele definiu o nosso destino, ele já definiu tudo, desde antes da fundação do mundo, né, irmãos? E aos que chamou, a esses igualmente justificou com Yahshua, né? Yahshua nos justifica, irmãos, né? O seu sacrifício, e a esses também glorificou. Isso vai ser logo após o final desta era e o começo do milênio, né? Então ele vai nos glorificar. Quem? A todos aqueles que estiverem caminhando com Yahshua, né? Bom, temos mais aqui ainda, irmãos. Ó, vamos a Apocalipse 12 para entender uma coisa. Então, em Apocalipse 12, né, fazendo um breve resumo, ó, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, né? A mulher é a igreja, vestida do sol, né? O sol simbolizado pelo Mashiach, por Yahshua, e tendo a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, a lua, ela simboliza o Antigo Testamento, as festas judaicas. Eu vejo poucos irmãos falando sobre as festas judaicas, e cada uma em sua peculiaridade, ela tem uma finalidade, né? Então, tendo a lua debaixo dos seus pés, ou seja, as festas, né, o Antigo Testamento também, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, 12 apóstolos,
12 tribos de Israel. 12 estrelas, eu creio que está mais voltada aos 12 discípulos, né, do Mashiach, porque cada estrela é um anjo. Então cada um tem a sua constelação, né? Tem cada estrela, por exemplo, nós nascemos abaixo de cada constelação que define a nossa personalidade, tudo isso aqui. Eu não vou entrar nesses detalhes porque tá mais voltado ao lado da astrologia, né? E a astrologia, segundo a Bíblia, a gente consultar a astrologia não é algo legal de se fazer, né? Astronomia sim é uma coisa, astrologia é outra. Então uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava grávida. Essa mulher também, além de ser a igreja, também significa quem? A terra, porque a terra vai estar entrando em dores de parto. Tá bom, irmãos? Então nós temos aqui um duplo sentido, ó. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A terra vai entrar em dores de parto. Serão as primeiras dores de parto. O que? Guerras, rumores de guerras, fome, peste, assim como em Matitial, né? Mateus 24, quando o Mashiach fala quando será a volta dele. Vamos lá. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou seja, está falando do opositor aqui, né? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Mas levou, irmãos, aqui no original está arrastou. E arrastou após si a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, arrastar não quer dizer que essas estrelas, essa terça parte, estava em concordância com ele. Bom, aqui está levou após si a terça parte, porém, em outras traduções dizia arrastou, e no original também está arrastou, uma terça parte das estrelas do céu. Mas, por exemplo, se temos uma terça parte, onde estão as outras duas? Porque uma terça parte é de 3, certo? Então temos 3 partes. Uma ficou com o Criador, que eu falei. Abel significa os filhos do Criador, que permaneceram com ele. O Caim representa os filhos do mal. E 7 representa quem? Representa a humanidade. Então existe esse padrão de 3, né? Por exemplo, vamos colocar Yahshua, quando ele estava na cruz, havia 2 ladrões. Um que se arrependeu e o outro não. Yahshua simboliza os anjos que permaneceram com o Pai. O ladrão que pediu perdão e foi perdoado, né? O ladrão bom, esse ganhou o perdão, simboliza a humanidade. E o outro, ele simboliza aqueles que optaram por Satanás, que perderam e foram destituídos da glória do Criador. Entendeu, irmãos? Aqui, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou-as sobre aonde? Sobre a terra. Ou seja, nós que estamos aqui, nós estamos ganhando, né, o direito da redenção, mas através do livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher qual lado vamos optar. Então, o Criador, após a guerra celestial, a terra ficou sem forma e vazia. E porque houve destruição, houve caos, né? Após a guerra celestial. E então o Criador e o Espírito pairava sobre as águas, né? Como está em Gênesis. E ele disse: então que se faça a luz. Agora vamos parar para pensar. Se tudo foi feito pelo Mashiach, através do Mashiach, quem era a luz? Que o Criador disse: haja luz. Porque depois ele fez o sol e a lua, os luzeiros. Mas primeiro ele disse que se faça a luz. Ou seja, que se faça a sabedoria. Que apareça a minha sabedoria. E quem é a sabedoria do Criador? A sua destra. Se não é Yahshua.
Então essa luz é representada por Yalcha. Aliás, Yalcha é a própria luz. Ele é a luz por quem o Criador fez todas as coisas. Porque antes dele criar Adão e Eva, Yalcha já havia se sacrificado. Ele já havia se sacrificado para fazer a terra. Entendeu, irmãos? Para ganharmos a redenção antes de estarmos aqui. Mas tudo se repete, né? Assim na terra como nos céus. Então, primeiro as coisas acontecem lá em cima para depois acontecer aqui novamente, né? Então aqui, irmão, nós já podemos entender, né? Essas estrelas aqui que foi arrastada é a terça parte que foi arrastada e não que optou pelo lado de Satanás. Podemos entender, né? Então, estrelas. Nós éramos estrelas, éramos anjos que estávamos na presença do Criador antes de virmos para cá. Ao meu entendimento, os seres humanos, eles são anjos que não optaram nem pelo Criador e nem por Satanás. É uma terça parte que foi ocultada da humanidade, inclusive das Escrituras, tá? Por exemplo, existe o livro de Enoque que retrata um pouco mais sobre isso. Então aqui voltando, ó, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Aqui nós podemos entender, irmãos, que aqui realmente são os escolhidos, porque a terra vai entrar em dores de parto, né? Como diz o Mashiach em Mateus 24. E a terra estando em dores de parto, com guerras, rumores de guerras, peste e tudo mais, eles são só as primeiras dores do parto, né? Ou seja, antes que dos escolhidos se manifestarem, os 144 mil, né? Então aqui, ó, vamos falar. E parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz lhe entregasse o filho. E ela deu à luz a um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto do Criador e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde, aqui já fala da igreja, né? Onde já tinha um lugar preparado pelo Criador para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então aqui, pelo que vamos entender, existe um arrebatamento para o filho varão. O filho varão, ele está relacionado sim com os escolhidos, porém a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado pelo Criador, e ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, né? E houve batalha no céu. Mical e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por que eles não colocaram Yalcha, né? Por que eles colocaram o Messias, batalha contra o dragão? Quem batalha contra o dragão, irmãos? Mical. Então fica aberto a interpretação, porém, se Yalcha não está aqui, é porque Mical é Yalcha, e não tem outro para ser, né? Mas aí fica para um outro vídeo, né? Eu gostaria de falar para vocês isso, que é tão lindo e maravilhoso a gente ter esse entendimento de que nós éramos anjos, né? Pré-existentes e somos predestinados, porque o Criador nos conhece antes mesmo de nós nascermos, assim como ele odiou Esaú antes dele nascer. Como o Criador pode rejeitar ou amar alguém antes dele vir à Terra? Porque ele já nos conheceu antes. Entendeu, irmãos? Por exemplo, aqui eu vou dar mais uma pescada aqui, ó. E aquele que vencer
está em Apocalipse 2, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, deu uma travadinha eu voltando aqui, irmãos. Então vamos lá. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia. Então, um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ou seja, nós vamos lembrar do nosso nome quando estávamos na glória com o Pai. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Somente algo pode nos proporcionar momentos tão maravilhosos, né? Bom, e em nome de Yahushua, agradecer aí a todos vocês por estarem acompanhando os vídeos e que sejam todos, né, abençoados em nome de Yahushua Mashiach, pela benevolência do nosso Pai, Yahweh dos Exércitos. Louvado seja Yahushua. Tamo junto, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Meus olhos se abrirão, das trevas eu saí, pude perceber que não estou sozinho aqui. Posso descansar ao teu lado. Morreu o velho eu, e em ti eu nasci. A luz se acendeu e eu pude te ver. Maravilhoso Criador. Meus olhos se abriram, das trevas eu saí,
perceber que não estou sozinho aqui.